O deserto despertava lento, com o sol arrastando sua luz pálida pelas dunas, quando Moisés e Arão se aproximaram da entrada do tabernáculo. Ainda havia poeira presa ao vento, carregando lembranças dos últimos episódios, o fogo estranho, a pureza, a distinção entre o santo e o comum. Agora Deus daria outro tipo de instrução. Não sobre comida, não sobre rituais, mas sobre o próprio corpo, sobre a pele, a superfície onde a vida mostra seus sinais, e onde a alma às vezes revela o que esconde. A presença divina pairava sobre o santuário como uma nuvem branca, viva, observando. Moisés ouviu o chamado, forte e silencioso, que vinha de dentro da tenda da congregação. Arão se postou ao seu lado, consciente de que as próximas palavras moldariam mais uma camada da identidade de Israel. Os sacerdotes seriam guardiões não apenas da adoração, mas da saúde, da pureza e da vida coletiva do povo. Moisés ergueu a voz. Quando alguém tiver na pele um inchaço, uma inflamação ou uma mancha, será trazido ao sacerdote. As pessoas ao redor se aproximaram, inquietas. A ideia de que a pele poderia se tornar sinal de impureza era algo que todos entendiam. O deserto castigava. Feridas eram comuns, mas agora Deus dava estrutura, discernimento e ordem, porque para um povo que caminhava com o Todo-Santo, nada podia ser ignorado, nem mesmo uma mancha que surgisse sem aviso. Arão ouviu atentamente enquanto Moisés descrevia o processo. O sacerdote deveria observar a pele, examinar com cuidado, discernir com precisão. Não era julgamento apressado. Não era superstição. Era responsabilidade diante do sagrado. A santidade do povo dependia da vigilância constante. A instrução continuou. Se o cabelo da mancha se tornou branco, se a pele parece mais profunda do que o resto. Era como se Deus ensinasse os sacerdotes a ler sinais invisíveis na superfície humana. A pele se tornava um testemunho, não apenas da saúde, mas da condição espiritual e comunitária. Se houvesse dúvida, o indivíduo seria isolado por 7 dias, não como punição, mas como proteção. O isolamento era uma pausa obrigatória entre a pureza e o perigo. Israel precisava aprender que a impureza não era apenas algo que se tocava, mas algo que se espalhava, avançava, contaminava. Essa lei ensinava disciplina, autoconsciência, humildade. E o povo ouvia com olhos atentos. Arão imaginava o peso desse trabalho. Ele e seus filhos seriam os olhos de Israel, os primeiros a ver o que o próprio povo não percebia sobre si mesmo. Seriam guardiões não apenas da adoração, mas dos limites invisíveis da impureza. Moisés continuava a proclamar. O sacerdote olhará novamente no 7º dia. A cena ganhava forma na mente dos ouvintes. Sacerdotes observando a pele, aproximando-se para ver detalhes, segurando a tenda do diagnóstico, examinando a luz do dia, buscando sinais. Era quase um ritual, não de condenação, mas de cuidado, porque no reino de Deus até a pele falava. Até o corpo testemunhava. A cada instrução, as pessoas percebiam que a vida cotidiana era tão sagrada quanto o altar. A pureza externa se tornava metáfora da pureza interna. A pele não era apenas pele, era símbolo. Tudo o que aparecia nela revelava outra camada da alma humana. Israel aprenderia que, assim como uma mancha pode surgir na pele, o coração também pode ser tocado por impureza. E assim, como o sacerdote examinava o corpo, Deus examinava o interior. Homens e mulheres se entreolhavam. Alguns puxavam as mangas, observando seus próprios braços, como se buscassem sinais. O povo percebia que Deus não apenas curava, ele ensinava a reconhecer. A disciplina de observar a própria pele se tornava um convite para observar a própria vida. Moisés então falou sobre o momento em que a impureza era confirmada. Se a mancha se espalhar, o som dessas palavras produziu um murmúrio. A impureza que cresce simbolizava algo conhecido demais. Corrupção moral, pecado que se expande, atitudes que contaminam a comunidade. Nada disso era por acaso. Deus usava o corpo como parábola viva. O deserto ouvia, silencioso. O povo respirava fundo. Arão e seus filhos entendiam que o dever deles seria não apenas inspecionar, mas proteger.
proteger Israel de si mesmo, das pequenas manchas que, se ignoradas, se tornariam desordem. O capítulo ainda estava longe de terminar, e Israel tinha muito a aprender. As instruções de Deus continuavam a fluir pelos lábios de Moisés como uma corrente firme, detalhada e implacável. Agora, a fala se aprofundava no coração do capítulo, os casos mais severos, os sinais mais complexos, as situações em que a impureza não era apenas uma possibilidade, mas uma realidade que precisava ser tratada com seriedade absoluta. Se a carne viva aparecer na pele, o acampamento ficou silencioso. A imagem era clara e assustadora. A impureza revelada sem possibilidade de dúvida. A pele, antes guardiã da vida, agora expunha o que estava errado, o que estava além do natural, o que quebrava o equilíbrio. O povo entendeu que Deus não queria esconder o que era impuro. Ele queria revelar. Porque só aquilo que é visto pode ser tratado. Só aquilo que é exposto pode ser purificado. O sacerdote se tornava, então, uma figura ainda mais essencial. Ele observava, discernia, declarava. E suas palavras tinham peso eterno, puro ou impuro. Não era julgamento humano, era diagnóstico espiritual. Era responsabilidade colocada sobre os ombros de Arão e seus filhos como um manto de fogo. Israel começava a compreender a profundidade dessa lei. A pele revelava aquilo que ninguém queria ver. Era um espelho incômodo, uma metáfora encarnada. Porque impurezas internas também se espalham, também corroem, também se manifestam em áreas visíveis da vida. Enquanto Moisés descrevia os diferentes estágios, o povo imaginava os processos. A inspeção, sob luz forte, o olhar atento do sacerdote, o silêncio tenso enquanto todos esperavam o diagnóstico. A decisão de isolar alguém não era um castigo, era proteção, era cuidado, era a preservação da comunidade como um todo. O isolamento se tornava uma espécie de deserto dentro do deserto, um tempo de espera, reflexão, observação. As famílias sabiam que a impureza poderia ser temporária ou definitiva. Mas em ambos os casos, Deus estava ensinando. A vida espiritual também exige períodos de afastamento, de exame profundo, de confrontar o que está distorcido. Se a mancha não se espalhar, o sacerdote declarará puro. Havia esperança na voz de Moisés. O discernimento não era apenas para condenar, era para restaurar. Deus não queria apenas afastar o impuro, queria devolver o puro ao convívio, ao coração do povo, à vida plena. A purificação tornava-se símbolo de retorno, cura, renovação. O capítulo avançava para casos extremos, feridas antigas, queimaduras, manchas esbranquiçadas, infecções no couro cabeludo e na barba. Nada escapava ao olhar de Deus. Nenhuma parte da vida humana era considerada trivial. Cada detalhe era digno de atenção, como se o corpo inteiro fosse um território sagrado, exigindo cuidado constante. O povo entendia que Deus não estava falando apenas de pele. Ele estava falando de vigilância espiritual. De não permitir que pequenas áreas de descuido se transformassem em algo maior. De não ignorar sinais. De não conviver com aquilo que corrói. Moisés então descreveu a condição mais temida. Quando o corpo inteiro parecia tomado pela mancha. Todos prenderam a respiração, até ouvir a revelação surpreendente. Se estiver todo tomado, o sacerdote declarará puro. Um murmúrio confuso atravessou o acampamento. Como alguém coberto por uma condição tão evidente poderia ser declarado puro? Mas era ali que a metáfora se tornava mais poderosa. A impureza mais perigosa não era a que estava totalmente exposta, mas a que ainda estava se espalhando. O povo entendeu. O coração que esconde, que mascara, que carrega manchas internas sem revelar, esse é o mais perigoso. Aquele que se expõe completamente, que já está descoberto, que já não tem onde esconder, esse pode ser tratado, visto, restaurado. A pele se tornava a mais profunda das parábolas. O sol já estava se pondo, tingindo o deserto com cores vermelhas e douradas. A luz atravessava a nuvem sobre o tabernáculo, refletindo nos rostos atentos dos israelitas. Arão respirava fundo, sentindo o peso e a honra de seu papel.
Seus olhos refletiam a compreensão de que Deus estava formando não apenas um povo, mas um caráter. Uma identidade que surgia tanto da pureza ritual quanto da pureza moral. A instrução final ecoou pela multidão, enquanto o vento levantava a areia. E assim, ensinarão Israel a distinguir o impuro do puro. Essa frase não era apenas uma ordem. Era um chamado, uma missão, um lembrete de que Deus trabalha tanto no visível quanto no invisível, que Ele cuida da superfície e também do coração. O povo começou a se dispersar lentamente. Alguns tocavam discretamente o próprio braço, como se confirmassem que tudo estava bem. Outros conversavam em voz baixa, refletindo sobre o peso de viver diante de um Deus que vê além da pele. Moisés e Arão permaneceram diante do tabernáculo por alguns instantes, observando o povo retornar às tendas. A sensação era clara. Mais uma camada de santidade havia sido colocada sobre Israel. Naquele dia, todos entenderam que até a pele podia testemunhar, e que a pureza exterior era apenas o reflexo de um chamado muito mais profundo.